O Clube dos Cinco é um filme lá de 1985 que ficou marcado na memória de muita gente, sendo considerado um dos maiores filmes de temática colegial da história. Cada personagem desse filme tem características diferentes e provavelmente você se identifica com alguma delas. Hoje a gente vai falar sobre esse filme aqui no canal, então fica comigo até o final e bora pra mais um Geek Vintage. Fala geekos e geekas, aqui é o Lucas e quem já acompanha o canal há um certo tempo sabe que toda última quinta-feira é dia de quê? Isso mesmo! Tu não lembra, né? Tá, tudo bem, eu te lembro, mas eu te lembro. É dia de Geek Vintage. E se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Geekoscópio, a sua fonte de tudo que rola de melhor no mundo dos streamings. E se você curte o assunto, já se inscreve aí no canal, vai. O Geek Vintage é um quadro mensal onde eu te trago filmes que marcaram época e que podem ser assistidos nos streams que a gente comenta aqui no canal. Eu já trouxe alguns bem legais e foram esses dois aqui, com os bastidores de Uma Linda Mulher e também de Dirty Dancing em ritmo quente. Dá uma olhadinha lá depois que você vai gostar, eu vou deixar nos cards e também na tela final pra você ver depois. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o Clube dos Cinco, que tá disponível pra você poder assistir lá na Star Plus. Mas se você assina também não tem problema não, porque hoje você vai sair daqui sabendo de tudo sobre esse marco do cinema. Pra início de conversa, o título desse filme se baseia numa história real do próprio diretor do filme, o John Hughes. O filho de um dos amigos do John Hughes estudava numa escola cuja detenção matinal tinha recebido o nome de The Breakfast Club, que em tradução direta seria algo como o Clube do Café da Manhã. E foi justamente por causa disso que o título desse filme que a gente vai falar hoje recebeu o nome de The Breakfast Club. Só que a versão brasileira recebeu o nome de O Clube dos Cinco. Só que mesmo com o nome diferente, o filme manteve a essência da origem do nome. Isso porque o Clube dos Cinco retrata a vida de 5 jovens totalmente diferentes. Eles não eram totalmente desconhecidos entre si, até porque eles são da mesma escola, mas eles pertenciam a grupinhos escolares bem distintos. O caminho deles acaba se cruzando porque cada um deles se mete em uma confusão diferente, o que os leva a uma detenção numa manhã de sábado lá no colégio. E a detenção consiste em fazer com que eles pensem em si mesmos, pensem nas próprias atitudes e escrevam uma redação que deve ter pelo menos 1000 palavras. Só que eles não devem escrever uma simples redação, não. Eles devem escrever sobre eles próprios e sobre como eles pensam que eles são. E por causa disso, eles se obrigam a ficar o dia inteiro juntos, e conforme as horas vão passando, eles começam a se conhecer um pouco melhor e percebem que não são tão diferentes assim. Diferentes porque, como eu comentei, eles são de grupos sociais diferentes na escola. Por exemplo, a Alison é neurótica, o Andrew é atleta, o John é delinquente, o Brian é o nerd e a Claire é a patricinha da escola. E só por essas características a gente já entende que eles são diferentes, mas os bastidores da história de cada um deles é o que chama a atenção nesse filme. A Alison, que é a neurótica, ela se mostra uma mentirosa compulsiva, mas também traz uma história de uma garota que é ignorada pelos pais. O John, que é o delinquente, ele vive num ambiente familiar extremamente abusivo, que beira a agressão física e também verbal. O John, que é o atleta, vive uma pressão gigantesca dentro de casa porque o pai dele pressiona ele a todo custo por causa da carreira de atletismo. E ele, inclusive, pratica bullying só pra impressionar o pai. O Brian, que é o nerd, ele também recebe uma pressão dentro de casa, só que por causa das notas, ele é obrigado praticamente a tirar notas altas e quando ele tira uma nota baixa, ele é reprimido. E a Claire, que é a patricinha, ela tem vergonha de admitir em público que ainda não perdeu a virgindade, enquanto lida com os luxos do dinheiro e com a pressão de não poder ceder a outras classes sociais. Cada uma dessas características é aflorada na maior parte das vezes durante o roteiro do filme por causa do valentão John Bender, que provoca cada um deles apontando os pontos negativos que eles reprimem. E esse relacionamento que se desenvolve entre eles acaba revelando questões que eles têm em comum, como as relações complicadas com os pais e o medo de cometer erros que pessoas adultas cometeram e que eles não aprovavam. Esse dia de detenção faz com que eles acabem se tornando grandes amigos, até porque ali entre eles encontraram pessoas que entendiam suas dores e ouviam suas necessidades. Eita gente, começou a chover. Eu vou tentar tirar o som na edição aqui, tá? Mas eu não prometo que eu vou conseguir, não. E essas características em comum fizeram com que eles se tornassem mais fortes perante as opressões que eles sofriam ao redor. E também entenderem que por dentro eles não são tão diferentes assim entre si. Inclusive, esse período de detenção fez com que eles olhassem para os próprios erros e entendessem as atitudes erradas que eles também faziam. No fim, a redação final que eles tinham que escrever acaba se tornando o ponto-chave desse filme. E se você não quiser saber sobre o que essa redação fala para não estragar a tua surpresa, pula para esse tempo
tempo aqui. A redação basicamente mostra que eles não precisam se definir em palavras e que não precisam se limitar ao que o professor quer que eles escrevam. Eles são quem eles são e não precisam se definir para poder se reconhecer. Afinal, aquelas características que cada um deles carrega é o que torna eles únicos e que eles não precisam ter vergonha de quem eles são. E agora bora pra parte mais legal do Geek Vintage, que são os bastidores dos filmes que a gente fala por aqui. Uma curiosidade legal sobre o Clube dos 5 é que os atores e atrizes tinham tudo carinha de novinho. Só que a verdade é que dentre o elenco formado por Emílio Esteves como Andrew, Anthony M. Hall como Brian, Jude Nelson como John, Molly Ringwald como Claire e Ali Sherry como Allison, somente o Anthony e a Molly estavam em idade escolar. E os outros tinham ali na faixa entre os seus 22 e 25 anos. Inclusive o personagem do valentão John Bender também sofreu alguns impasses durante a produção. Para início de conversa, ele foi o último personagem a ser inserido na trama. E por representar um delinquente, o ator que o interpretaria deveria conseguir passar essa imagem. Inicialmente, o nome cotado para esse papel foi do próprio Emílio Esteves, que acabou ficando com o papel do jogador Andrew na trama, e depois o papel chegou a ser cogitado para ninguém menos que o Nicolas Cage, mas deu bem ruim. Aliás, eu não consigo imaginar o Nicolas Cage no papel do valentão, pelo menos não nesse filme. Sem chance. Eles também cogitaram dar esse papel para o John Cusack, mas pouco antes das gravações começarem, o diretor John Hughes olhou para ele e falou: não quero mais você. E trocou ele pelo Jude Nelson, justamente porque o John Cusack não tinha os tais olhares ameaçadores para o papel de um delinquente. E por sinal, o Jude Nelson tinha esse olhar e a postura, e ele encaixou certinho no papel. A Molly Ringwald também não deveria ter interpretado a Patricinha Clare nesse filme. E inicialmente era para ela ter dado vida ao papel da neurótica Allison nesse filme. Só que de tanto ela bater na tecla de que ela não queria esse papel, ela conseguiu ficar com o papel da Claire. E uma curiosidade legal sobre essa atriz Molly Ringwald é que ela era pra ter dado vida à personagem principal lá no filme Uma Linda Mulher, e eu falei sobre isso nesse outro vídeo do Geek Vintage aqui, que você pode ver depois. Apesar disso tudo, a produção do filme ocorreu sem grandes problemas. E uma curiosidade muito legal sobre esse filme é que o diretor John Hughes escreveu o roteiro em apenas 2 dias. Só que todo o conjunto da obra ficou tão bom que depois do lançamento o sucesso apareceu rapidinho. Isso porque muitas pessoas, principalmente os adolescentes, se identificavam com o filme e com a mensagem que ele queria passar. Tanto que ele tem 89% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme tem sim alguns pontos que não se enquadrariam nos dias de hoje, como por exemplo um professor extremamente agressivo, ou então papos e atitudes machistas e até mesmo abusivas bem na frente de uma mulher, menina na verdade, porque a personagem em questão ela era menor de idade, e na verdade fica até um pouco complicado falar sobre essa realidade que eram os anos 80, até porque o pensamento era totalmente diferente, eram outros 500, então a gente não vai entrar nesse assunto aqui, tá? Só que apesar disso, esse filme foi um dos principais sucessos do diretor John Hughes, que infelizmente faleceu lá em 2009 aos 59 anos. E no ano seguinte à sua morte, durante a premiação do Oscar lá de 2010, o elenco original do filme fez um tributo emocionante a ele. E toda essa sequência de fatos fez com que esse filme entrasse para a lista dos 500 melhores filmes de todos os tempos, de acordo com a revista Empire, e ele tá em primeiro na lista dos 50 melhores filmes de temática de ensino médio, de acordo com a Entertainment Weekly. E aí, você já conhecia esse filme? Ficou com vontade de assistir? Você se lembra de alguma história de ensino médio que você gostaria de compartilhar com a gente? Deixa aí nos comentários, e se você quiser mais conteúdos desse tipo, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, não esquece de compartilhar com a galera e deixar aquele like nervoso. Te vejo nos outros vídeos do canal e falou!